Senhoras e senhores vereadores, boa noite a todos. Boa noite. Reunimos-nos para a 7ª sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa na 17ª legislatura. Solicito a vereadora secretária da mesa que faça a chamada para verificação de presença e quórum. Vereador André do Sanoski. Presente. Vereador César Martins dos Santos. Presente. Vereador Jair Boni. Presente. Vereador Leandro Jazinski. Presente. Vereador Sérgio Mazo. Presente. Vereador Valdir Siqueira. Presente. Vereador Zerico José Nepomuceno. Presente. E eu, vereadora Maria da Conceição Burco, presente. Comprovada a presença de vereadores que perfazem o quórum regimental, com as palavras sobre a proteção de Deus, dou por aberta a sessão, iniciando os nossos trabalhos. Solicito que todos fiquemos em pé para ouvirmos a leitura de um texto bíblico e em seguida entoarmos o hino de Rio Azul. Leitura do livro segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado o grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Consulto os senhores e senhora vereadores sobre a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Havendo unanimidade na dispensa, passaremos imediatamente à sua votação. Presidente, eu pedi uma cópia. Submeto à discussão a ata da sessão anterior. A ata foi aprovada por unanimidade. Expediente. Solicito a vereadora secretária da mesa que faça a leitura do expediente. A Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Rio Azul, localizada na rua Zacarias Burco, 67, Centro. Rio Azul vem por meio deste convidar os membros desta Casa de Leis para participar conosco em adoração ao nosso Deus, 7º aniversário do Grupo de Jovens Ágape, que realizar-se-á nos dias 1º de abril de 2017, às 19 horas, e 2 de abril de 2017, às 18h30, com participação do preletor conferencista Luiz Alcione, de Curitiba. Nos louvores, contaremos com as participações da dupla Eliane e Joselaine, de Irati, e do saxofonista Daniel Milark, de Curitiba, além do grupo em coreografia local. Certos de vosso esforço em atender ao nosso convite, somos genuinamente gratos. Contamos com a vossa presença. Pastor Davi Segundo de Souza, presidente. Pastor Celso Machado, dirigente. Miriam Golemba, líder de departamento. Ofício 61. Assunto: Emenda Parlamentar Saúde. Senhor presidente, em caráter de urgência, informamos-lhe que o Fundo Municipal de Saúde de Rio Azul recebeu indicação de uma emenda parlamentar destacada pelo deputado federal Sandro Alex no valor de R$200 mil para aplicação em saúde especializada. Tão logo o setor de convênios constatou, em ambiente de sistema de gerenciamento de propostas, o referido valor, contactou o gabinete daquele parlamentar, tratando a questão com o senhor Augusto, que ficou de providenciar a alteração de CNPJ beneficiário para o hospital de nossa cidade. Cabe aqui ressaltar que o objeto indicado pelo parlamentar é de aquisição de equipamentos e que a saúde especializada não é prioridade do município,
e que, constitucionalmente, deve atender à atenção básica. Ainda em tempo, informamos que o prazo estipulado pelo Fundo Nacional de Saúde para cadastramentos de propostas encerra-se no próximo dia 29 de março. Finalizamos apresentando as nossas cordiais saudações. Rodrigo Scalisolda, Prefeito Municipal. Ofício 141. Senhor Presidente, através do presente documento, em resposta ao ofício 39, informo que a isenção de IPTU nos moldes propostos configura a renúncia de receita, conforme estipulado no artigo 14, inciso 1º da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê. Inciso 1º. A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou a modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Caso seja implementada, a renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro, no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos 2 seguintes. Atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições. Primeiro, demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias. Segundo, estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Quanto ao requisito do inciso 1º do artigo 14, verificou-se que não há qualquer estimativa e compensação de renúncia de receita para o ano de 2017. Por outro lado, conforme consta no ofício, há um grande número de terrenos urbanos que se encaixam na definição proposta para isenção, terrenos em margens de águas correntes, o que leva à conclusão de que referida isenção terá impacto nas metas fiscais. Por isso, de acordo com o inciso 2º do artigo 14, a renúncia deve estar acompanhada de medidas de compensação para aumentar a receita, com elevação de impostos ou mesmo criação de outros tributos. Ou seja, para isentar referidos proprietários do pagamento do IPTU, o município necessariamente teria que aumentar os impostos pagos por outros contribuintes. Caso a isenção não seja realizada desta forma, tal ato configuraria improbidade administrativa, por causar danos ao erário público, pois a Lei Federal número 8.429 de 92 estabelece em seu artigo 10º, inciso 7º, que constitui improbidade o ato de conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Além disso, se a lei concessiva da isenção entrar em vigor, também estará caracterizado o ato de improbidade previsto no inciso 10º do mesmo artigo 10, o qual se refere ao chefe do executivo que agir negligentemente na arrecadação de tributos ou renda. Se o administrador não cumpre os requisitos da LRF, quando elabora uma lei concessiva de isenção de impostos, pode-se perfeitamente afirmar que ele agiu de forma negligente, omitiu-se no cumprimento de uma determinação legal, deixando de exigir o recolhimento dos impostos sem a correspondente previsão dos mecanismos de compensação financeira. A gestão das contas públicas deve ser realizada com responsabilidade e através de ações planejadas e transparentes, que previnam riscos capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Nos moldes propostos para a referida isenção, sem uma noção mínima de impacto nas finanças públicas e sem relacionar o número exato de que se encontram nas hipóteses de isenção, não há qualquer possibilidade, por hora, de encaminhar projeto de lei sobre o tema. No mais, os proprietários de imóveis que possuam limitações por questões ambientais
podem, de acordo com o Código Tributário Municipal, apresentar impugnação ao lançamento do tributo, caso discordem do valor atribuído a ele, nos termos do artigo 149. Artigo 149. Fica facultado ao contribuinte interpor impugnação ao lançamento do presente tributo até a data do vencimento estipulado para pagamento da parcela única ou primeira parcela, incumbindo-lhes o ônus da prova. Por fim, as áreas institucionais resultantes de loteamentos privados já são imunes ao IPTU, posto que pertencem ao município e são destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público. Atenciosamente, Rodrigo Scalisolda, Prefeitura Municipal. Ofício 143. Senhor Presidente, através do presente documento, em resposta ao ofício 29 de 2017, desta Câmara, informo que, de acordo com informações da Procuradoria Municipal, o processo está tramitando regularmente, estando atualmente na fase de penhora de bens, já tendo sido emitido o respectivo mandato de penhora e avaliação. Outro sim, tratando-se de processo público, remetemos em anexo cópia das últimas movimentações processuais para conhecimento. Atenciosamente, Rodrigo Scalisolda, Prefeito Municipal. Ofício 144. Senhor Presidente, através do presente documento, em resposta ao ofício 41 de 2017 desta Câmara, informo que, quanto às normas para a ocupação e utilização do Parque Municipal Ambiental Salto da Pedreira, de forma específica acerca de ocorrências de som alto e consumo de bebidas alcoólicas, informamos que solicitaremos a colaboração da Polícia Militar em virtude de que tais atos caracterizam também o crime de perturbação do sossego público. Quanto às irregularidades na Avenida Manuel Ribas, já acionamos o setor de fiscalização a fim de notificar o dono do estabelecimento acerca do teor da denúncia. Atenciosamente, Rodrigo Scalisolda, Prefeito Municipal. Ofício 145. Senhor Presidente, através do presente documento, em resposta ao ofício número 10 de 2017 desta Câmara, informamos que o procedimento referente ao projeto de construção das 103 residências de interesse social já está em fase de seleção das famílias. Informamos ainda que, ao assumirmos a administração, constatamos que o projeto estava estacionado nos setores competentes, sendo um projeto iniciado no ano de 2012, no governo do então prefeito Vicente Solda. O projeto irá beneficiar inúmeras famílias de forma direta ou indireta, sendo que atualmente estudamos a viabilidade de possível isenção de ITBI, referente à primeira aquisição, de forma a baratear os custos da aquisição às 103 famílias. Cientes de sua compreensão quanto ao exposto, colocamos-nos desde já à sua disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Rodrigo Scalisolda, Prefeito Municipal. Prezado Senhor, tenho a satisfação de informar a Vossa Excelência sobre a liberação do pedido de financiamento encaminhado ao Governo do Estado por este município. Essa ação é mais um exemplo de gestão municipalista que implantamos no Paraná, a qual objetiva trabalhar para a promoção do incentivo à estrutura produtiva, transferindo recursos fundamentais para a melhoria da qualidade de vida da população e visando ao desenvolvimento socioeconômico de todas as nossas cidades. Atenciosamente, Carlos Alberto Richa, Governador do Estado. Despacho do Governador. Autorizo, com fundamento no artigo 87, inciso 18 da Constituição Estadual, inciso 7º do Decreto Estadual número 4.189 de 2016, e na forma da Lei Estadual número 17.273, a adoção das providências necessárias para a contratação de operação de crédito junto ao Fomento Paraná, através do sistema de financiamento aos municípios.
no valor de R$ 1 milhão para o município de Rio Azul. Para consentimento acima, foram levados em consideração por esta autoridade apenas os aspectos de conveniência e oportunidade. A comprovação da viabilidade técnica, financeira, orçamentária, fiscal, jurídica e de regularidade do pedido será de inteira responsabilidade do município. Carlos Alberto Richa, governador do Estado. Edital número 2. Concurso Cultural de Fotografias. O presidente da Câmara Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o advento das comemorações alusivas ao centenário do município de Rio Azul, a ser celebrado em 14 de julho de 2018, torna público para a participação de todos os cidadãos e cidadãs interessados que a Câmara Municipal de Rio Azul organiza e realiza o Concurso Cultural Rio Azul 100 anos, um resgate às memórias do centenário através da arte e da beleza das fotografias. Regulamento. Objetivo. O Concurso Cultural Rio Azul 100 anos, um resgate às memórias do centenário através da arte e da beleza das fotografias, é um concurso de fotografias de iniciativa da Câmara Municipal de Rio Azul, Paraná, e tem como objetivo reunir fotografias antigas do município e do povo de Rio Azul, mediante a participação popular, as quais irão compor o mural e o livro comemorativo ao centenário do município a ser comemorado em 14 de julho de 2018. Proposição. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação, por seus membros abaixo subscritos, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal a seguinte proposição. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 3, 2017. Emenda. Altera a redação do artigo 107 da Lei Orgânica do Município. Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 107 da Lei Orgânica do Município de Rio Azul, Paraná, conforme segue. Onde consta, artigo 107, é vedada a cessão de servidores públicos da administração direta ou indireta do município a empresas ou entidades públicas ou privadas, salvo a órgãos do mesmo poder, comprovada a necessidade ou para o exercício de função de confiança nos termos da lei. Passe a constar. É permitida, nos casos previstos em lei específica, a cessão de servidores para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, bem como para exercício em consórcio público intermunicipal ou em entidades reconhecidas como de utilidade pública, mediante ato próprio do chefe de cada um dos poderes. Artigo 2º. Esta emenda à Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Esta emenda, de acordo com as discussões levadas a efeito nas reuniões das comissões permanentes, faz-se necessária para dar legalidade ao disposto no artigo 101 da Lei Municipal número 465 de 2008, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos municipais. Sérgio Mazur, presidente. André dos Sanoski, secretário. Zerico José Nepomuceno, membro. Proposição. O vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal a seguinte proposição. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 4 de 2017. Emenda. Altera a redação do artigo 45. Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 45 da Lei Orgânica do Município de Rio Azul, Paraná, conforme segue, suprimindo-se os parágrafos 1º e 2º. No artigo 45, onde consta, salvo motivo de força maior devidamente caracterizado, as sessões legislativas serão realizadas no recinto próprio da Câmara Municipal, sob pena de nulidade das deliberações tomadas, passe a constar. As sessões poderão ter caráter itinerante, realizando-se em pontos diversos do município, desde que,
requerida tenha sido aprovada pela maioria absoluta. Artigo 2º. Essa emenda à Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O novo regimento interno da Câmara Municipal de Rio Azul, em vigor desde o dia 14 de dezembro de 2016, prevê a realização de sessões itinerantes em seu artigo 127, combinado com o disposto em seu artigo 122. Artigo 127. As sessões ordinárias poderão ter caráter itinerante, realizando-se em pontos diversos do município, desde que requerida tenha sido aprovada pela maioria absoluta. Artigo 122. Inciso 2º. As sessões solenes, as comemorativas e as ordinárias de caráter itinerante poderão, observando o disposto no parágrafo 3º do artigo 127, ser realizadas fora do recinto da Câmara. A presente proposta de emenda à lei orgânica tem por objetivo, portanto, adequar a legislação, ainda que de forma inversa, dado que a atualização do regimento interno se deu antes de concluída a revisão da lei orgânica municipal. Por esta emenda, o legislador intenciona também ratificar o meio que torna possível uma maior interação entre os munícipes riazulenses e o Poder Legislativo, ampliando o mecanismo de decisões deste último, onde as pessoas poderão acompanhar de perto as atividades dos vereadores em sessões realizadas dentro e fora do plenário da Casa. A ideia de promover as sessões itinerantes é romper barreiras entre os parlamentares e a sociedade, já que o cidadão desconhece, na maioria das vezes, a realidade dos trabalhos desenvolvidos em plenário. Isso contribuirá para conscientizar a comunidade da importância da sua participação política, além de apresentar a Câmara Municipal como uma instituição mais transparente aos olhos do cidadão. O fato de se realizar as sessões nas comunidades e nos bairros possibilita ainda que, de forma tímida, o despertar dos cidadãos para que intervenha no processo político local. É importante ter em mente a ideia de que a contínua participação leva ao aprendizado, ainda mais se for acompanhada por outras formas de envolvimento das lideranças comunitárias. É imprescindível citar o evidente incentivo à democracia participativa que esta alteração à nossa lei orgânica traz. A própria Constituição Federal de 1988 expressa, de forma genérica, o direito do homem à participação democrática. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Artigo 1º, parágrafo único. Dado todo exposto e dos benefícios que a presente proposição almeja conquistar, que para o munícipe, quer para o parlamentar, conto com o acolhimento e a aprovação de todos os nobres pares. Edson Paulo Clemba, vereador. Proposição. O vereador que se subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, apresenta para a deliberação da Câmara Municipal a seguinte proposição. Emenda número 3, 2017. Supressiva a redação de inciso e parágrafos do artigo 3º do projeto de lei oriundo do Executivo que dispõe sobre o regime de adiantamento de despesas no âmbito do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Emenda supressiva. Suprima-se da redação do artigo 3º do projeto de lei oriundo do Executivo que dispõe sobre o regime de adiantamento de despesas no âmbito do Poder Executivo Municipal e da outras providências. O inciso 7º e os parágrafos 1º, 2º e 3º. Despesas de pequeno vulto. Inciso 1º. As despesas de pequeno vulto são os que, por sua natureza ou urgência, não possam subordinar-se ao processo normal de contratação. Inciso 2º. O valor de cada pagamento, considerado despesa de pequeno vulto, não poderá ultrapassar 1% do valor estabelecido na linha A do inciso 2º do artigo 23 da Lei 8.666 de 1993, vedado o fracionamento de despesa ou do documento comprobatório. Inciso 3º. É condição para processamento da despesa de pequeno vulto a apresentação de 3 orçamentos do material ou serviço a ser adquirido, bem como dos documentos que comprovem a habilitação jurídica
irregularidade fiscal e trabalhista da empresa na qual foi feita a aquisição. Justificativa. Por esta emenda, fica extinto do regime de adiantamento de despesas o pagamento por despesas consideradas de pequeno vulto. Objetiva-se evitar a prática de possível abuso por parte de agentes públicos e de servidores em geral no uso do dinheiro público, conforme constou discutido nas reuniões das comissões permanentes realizadas recentemente. Edson Paulo Klemba, vereador. Proposição. A Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros que este subscrevem, no uso de suas atribuições regimentais, apresenta para a deliberação da Câmara Municipal a seguinte proposição. Emenda número 4, 2017. Modificativa. A redação do artigo 1º do projeto de lei oriundo do Executivo, que dispõe sobre a alteração à redação do artigo 101 da Lei 465 de 2008, de 11 de 12 de 2008. Emenda modificativa. Modifique-se a redação do artigo 1º do referido projeto de lei da seguinte maneira. Na proposta de alteração à redação do artigo 101 da Lei nº 465 de 2008, fique modificada a redação do caput conforme a constar conforme segue. Artigo 101. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, bem como para exercício em consórcio público ou intermunicipal ou em entidades reconhecidas como de utilidade pública, nas seguintes hipóteses. Justificativa. A emenda modifica a redação do parágrafo de forma a fazer constar que também será possível a cessão de servidor para desempenhar função junto aos consórcios intermunicipais do qual o município faça parte ou junto à entidade de utilidade pública municipal. Sérgio Mazo, presidente, André Zanoski, secretário, Zerico José Nepomuceno, membro. Proposição. A Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros, que este subscreve no uso de suas atribuições regimentais, apresenta para a deliberação da Câmara Municipal a seguinte proposição. Emenda número 5 de 2017. Modificativa à redação do artigo 1º do projeto de lei oriundo do Executivo, que dispõe sobre alteração à redação do artigo 101 da Lei 465 de 2008, de 11 de 12 de 2008. Emenda modificativa. Modifique-se a redação do artigo 1º do referido projeto de lei da seguinte maneira. Na proposta de alteração à redação do artigo 101 da Lei 465 de 2008, fique modificada a redação do parágrafo 2º, passando a constar conforme segue. Parágrafo 2º. A sessão far-se-á mediante ato do prefeito ou do presidente da Câmara Municipal, devidamente publicada no órgão oficial do município. Justificativa. A emenda modifica a redação do parágrafo de forma a fazer constar que, no caso de a cessão de servidor ocorrer pela Câmara Municipal do Rio Azul, o responsável pelo ato é aquele ao qual o servidor está subordinado, ou seja, o presidente da Câmara, pois, do contrário, o ato, além de impossível, seria ilegal por ferir o princípio da independência dos poderes. Sérgio Mazo, presidente, André dos Sanoski, secretário, Zerico José Nepomuceno, membro. Proposição. A Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros, que este subscrevem, no uso de suas atribuições regimentais, apresenta para a deliberação da Câmara Municipal a seguinte proposição. Emenda número 6 de 2017. Modificativa à redação do artigo 3º do projeto de lei oriundo do Executivo, que dispõe sobre o regime de adiantamento de despesas no âmbito do Poder Executivo Municipal. Emenda modificativa. Modifique-se a redação do artigo 3º do referido projeto de lei, subtraindo-se a palavra mais da expressão abrangendo mais especificamente, passando a mesma a constar conforme segue. Artigo 3º. Os pagamentos efetuados sob o regime de adiantamento têm como finalidade precípua fazer frente aos gastos com despesas de viagem e deslocamento de autoridades municipais e servidores por elas autorizadas, que estejam a serviço do município, abrangendo especificamente transporte, hospedagem e alimentação.
combustível para veículos quando o abastecimento nos postos contratados pela administração não se fizer possível em razão da distância da sede. Despesas com o estacionamento de veículos oficiais. Despesas com manutenção e reparo de veículos oficiais, desde que se façam necessários em decorrência de algum sinistro ocorrido na viagem. Despesas relacionadas ao exercício da função pública durante a viagem, compreendendo fotocópias, material de expediente, despesas com inscrição e demais itens de gênero. Despesas que tenham de ser efetuadas em locais distantes da sede da administração municipal em outro município ou estado. Despesas de pequeno vulto. Justificativa. Entendem os membros da comissão que a lei, ao prever a expressão mais, na redação final do artigo 3º, retira o caráter taxativo que deve envolver a legislação sob análise, para que não haja desvirtuamento da norma em eventual burla à lei de licitações, regra em nosso ordenamento jurídico, vedando ao intérprete da norma aplicações diversas daquelas previstas no corpo da lei. Sérgio Mazo, presidente. André dos Sanós, secretário. Zerico José Nepomuceno, membro. Proposição. A vereadora que subscreve, no uso de suas prerrogativas legais, submete à apreciação da Câmara Municipal a seguinte proposição. Projeto de lei. Súmula. Proíbe a comercialização de produtos e serviços nas repartições públicas. Artigo 1º. Fica proibida a comercialização, compra e venda de qualquer produto ou serviço praticada por servidores municipais, vendedores autônomos ou representantes comerciais nas repartições públicas municipais, bem como veicular qualquer publicidade comercial para a divulgação de produtos, serviços, marcas ou empresas, independentemente do suporte, da mídia ou do meio utilizado, bem como a realização de feiras educacionais voltadas ao comércio de livros, kits e outros materiais. Entende-se por repartições públicas as sedes dos poderes executivo e legislativo, das secretarias municipais e de seus departamentos, como também todos os estabelecimentos de saúde, de esportes e da rede municipal de ensino. Nas escolas, em outras repartições públicas, somente serão permitidas as feiras educacionais de trocas de livros. A proibição prevista nesse artigo abrange o horário normal de trabalho após o expediente e os intervalos intra-jornada para descanso e alimentação. A proibição abrange a prática de atividades comerciais, não só internamente, no recinto das repartições públicas municipais, mas também externamente nas suas adjacências, como acessos, pátios, estacionamentos, halls, corredores e assemelhados. Artigo 2º. Os poderes executivo e legislativo poderão confeccionar cartazes informativos a serem fixados em todas as repartições públicas municipais, a fim de divulgar a presente lei, contendo o seu número de data de sanção e o número do telefone e o e-mail da ouvidoria municipal para o recebimento de denúncias do seu descumprimento. Artigo 3º. Excepcionalmente, poderá a Prefeitura Municipal, mediante licitação, autorizar a prática do comércio em local definido nesta lei, desde que o mesmo adquira condição temporária de parque ou lhe seja dado qualquer outra destinação de lazer equivalente. Artigo 4º. A fiscalização do cumprimento da determinação desta lei é de responsabilidade das autoridades máximas dos respectivos órgãos e entidades. Parágrafo único. As práticas que contrariam ao disposto nesta lei deverão ser denunciadas por qualquer pessoa, identificando o seu não à ouvidoria municipal, a quem caberá o registro e a tomada de providências, de acordo com a Lei 525 de 2010, de 14 de maio de 2010. Artigo 5º. Fica sujeito a processo administrativo disciplinar o servidor de qualquer dos poderes, categorias ou classificação funcional que descumprir a presente lei. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A proposta de lei que apresento para a discussão dos nobres colegas pretende sanar um problema que atinge de forma quase imperceptível as repartições públicas em geral. Esse tipo de situação não é um privilégio nosso,
pois tem sido verificado em todos os lugares e provocado reações de indignação, descontentamento e pedidos de providências por parte do poder público. A atividade comercial ou de propaganda comercial no ambiente das repartições públicas interfere de forma negativa o interesse da sociedade. É criticada por todos os cidadãos e se intensifica a revolta dos que são contrários quando percebem a participação de servidores neste tipo de atividade ou quando, praticada por terceiros, atinge a vulnerabilidade de crianças e adolescentes que têm personalidade ainda em formação e são de fácil influência. Nesse contexto, a proposta traduz uma intervenção justa, legítima e proporcional que objetiva dar fim aos excessos de comercialização e da divulgação de produtos em ambientes de trabalho, incluídas aí as escolas. Todos sabemos que é comum a presença de pessoas vendendo perfumes, livros, materiais didáticos, calçados e até mesmo roupas nas repartições públicas e nas escolas municipais, o que acaba atrapalhando o desenvolvimento funcional e, por conseguinte, a qualidade do serviço público. Nos casos dos alunos, a situação torna-se ainda mais séria se considerarmos que muitos vendedores exploram a curiosidade e o senso infantil para forçar as crianças a consumirem seus produtos, nem sempre de boa qualidade, ou que venham trazer ganhos ao seu desenvolvimento escolar. A escola pública é o espaço destinado ao aprendizado dos estudantes, os quais devem ter o acesso à educação de maneira igual, sem nenhuma diferenciação entre um e outro. Para isso, já existem os livros indicados na própria relação do material escolar no início do ano letivo. Não se pode aceitar qualquer diferenciação entre os estudantes e o comércio particular de livros ou fotografias, ou o que acaba provocando uma situação de desigualdade no meio dos estudantes. Pois alguns têm condições de adquirir as mercadorias, ao contrário de muitos outros alunos cujos pais lutam com dificuldades para garantir a formação dos seus filhos. A criança, exposta a esse tipo de comércio, não tem distinção apurada da economia familiar e, portanto, não consegue distinguir se os seus pais poderão ou não ter condições de comprar o produto que lhe é mostrado, oferecido. Neste caso específico, esta lei traz um alento aos pais e aos professores que não concordam com a presença de vendedores autônomos e de representantes de gráficas nas escolas e outras repartições, oferecendo seus livros, kits, fotografias e outros materiais. Ela oferecerá às diretoras e aos diretores um instrumento legal no sentido de impedir a comercialização das unidades de ensino. Com a sua aprovação, o impedimento da comercialização ficará respaldado e, dessa maneira, haverá condições de proibir a atuação dos vendedores. Ainda, por último, vale ressaltar que a prática do comércio realizada por terceiros que são estranhos à comunidade local pode gerar prejuízos tanto aos consumidores, que no caso de produtos de qualidade questionável, não terão para quem reclamar, como para os próprios comerciantes e azulenses, que estão com suas portas abertas, pagando seus impostos e taxas e merecem o resguardo de seus interesses por aqueles que detêm o poder. Diante de todo o exposto, espero que a presente proposta alcance a discussão necessária e seja aperfeiçoada ante a importância que representa, ganhando ao final a aprovação de todos os nobres colegas. Maria da Conceição Burco, vereadora. Requerimento. A mesa diretora. Requeremos, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, seja encaminhado o expediente ao senhor secretário municipal de administração, solicitando, no prazo legal, providencie encaminhar a esta casa, para fins de conhecimento, documento contendo detalhado todo o projeto que envolve a construção de residências pela Coapar, no terreno do antigo Parque de Rodeios, na Vila Diva, cedido pelo município para esse fim. Consideramos de fundamental importância chegar até os vereadores essas informações, a fim de que todos possam dispor de melhores condições para atender a população que nos tem procurado para saber a respeito.
Jair Boni, vereador. César Martins dos Santos, vereador. Zerico José Nepomuceno, vereador. Sérgio Mazo, vereador. Maria da Conceição Burco, vereadora. E Valdir Siqueira, vereador. A mesa diretora. Requerimento número 34. Requeiro, depois de ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor secretário municipal de esportes, solicitando que sejam tomadas providências para a substituição de lâmpadas queimadas na quadra de esportes da localidade de Rio Azul dos Soares. Zerico José Nepomuceno, vereador. Requerimento número 35. A mesa diretora. Requeiro, depois de ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor deputado federal Edecaso Takayama, solicitando seu apoio e empenho pessoal junto ao DENIT, objetivando a liberação de recursos para a construção de uma ponte em substituição ao bueirão existente na BR-153, Fundos da Madeireira, Rio Claro, necessário para evitar alagamentos em razão de o bueirão não dar a vazão necessária às águas, sendo causa de alagamentos que resultam em transtornos e prejuízos à população em geral, que há tempos espera por esta melhoria. Leandro Jazinski, vereador. Requerimento número 36. A mesa diretora. Requeira, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, seja oficiado o senhor secretário municipal de Viação e Obras, o senhor Nelson Kuchinski, parabenizando-o pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo à frente de sua secretaria, em especial pelo pronto atendimento que tem dado às reivindicações a ele direcionadas, que tem beneficiado a população riazulense. Leandro Jazinski, vereador. Requerimento. A mesa diretora. Requeiro, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, seja designada a Comissão Permanente de Educação para, acompanhada do fiscal-geral da Prefeitura, da nutricionista da Secretaria Municipal de Educação, da coordenadora municipal da merenda escolar e do presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, faça a visitação a escolas municipais para averiguar as condições da merenda escolar oferecida atualmente aos estudantes, bem como a quantia entregue a cada estabelecimento de ensino e se está sendo suficiente para atender a demanda. Faz-se fundamental e indispensável este procedimento por parte da vereança, a fim de dar atendimento às muitas reclamações existentes com relação à falta de oferta adequada de produtos para a merenda escolar. Valdir Siqueira, vereador. Requerimento. A mesa diretora. Requeiro, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, seja oficiada a senhora secretária municipal de Educação, solicitando que digne-se designar a servidora que responde pelo cargo de nutricionista para que se faça presente em sessão desta casa a ser realizada na próxima terça-feira, quando lhe será oportunizado falar aos vereadores esclarecendo sobre o desenvolvimento do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Edson Paulo Klemba, vereador. Pedido de providência. O vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais, requer que, depois de ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, indicando o que segue. Em Cortiça, a pedido da família Franquito, levar ao menos 3 viagens de cascalho no pátio da residência, cujo material eles mesmos se propõem a esparramar. Sejam tomadas providências para que seja feita a grafia do nome do município no portal que está localizado na Avenida Manuel Ribas, próximo ao trevo de saída para Rebouças. Há muitas pessoas que já se manifestaram para que esse trabalho seja realizado, que eu considero importante não somente para destacar o acesso para a avenida, mas também para orientar as pessoas que vêm a serviço ou mesmo a passeio e acabam passando sem adentrar a cidade, justamente por falta de orientação que a identifique. Sérgio Mazo, vereador. Pedido de providência. O vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais, requer que, depois de ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal indicando o que segue. Encharqueada a pedido de Leonço Licheski Porfírio, patrulhar e cascalhar a estrada de acesso à sua residência. Em Rio Azul de Cima, a pedido de Sérgio Doronco, patrulhar a estrada de acesso à sua residência. Em Pinhalzinho, a pedido da família Pacheco, reconstruir um bueiro e patrulhar e cascalhar a estrada de acesso à sua residência.
Leandro Jazinski, vereador. Pedido de providências. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais requer que, depois de ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal indicando o que segue. Em Marumbi dos Elias, a pedido de Ósio Granteschi, providenciar a execução de terraplanagem com a pá carregadeira para a construção de barracão. Em Barra da Cachoeira, a pedido de Fernando Track, Nacir Siquinel, Henrique Martins, João Martins e família Fusler, providenciar a reconstrução da ponte localizada na estrada que interliga esta com as localidades de Pouzinho e Água Quente dos Rosas, e que dá acesso às suas lavouras. Esta ponte se encontra quebrada, sem condições de passagem, prejudicando a retirada da produção agrícola. Jair Boni, vereador. Pedido de providência. O vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais, requer que, depois de ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal indicando o que segue. Em Invernada, pedido de Romualdo Antochechen, com a retroescavadeira, executar serviços de terraplanagem em terreno de sua propriedade para a construção de barracão. Em Rio Azul de Cima, pedido de Isolina, levar ao menos 2 viagens de cascalho no pátio de sua residência próxima à escola. Em Porto Soares, a pedido de Paulo e Marcos Andrade, providenciar o patrulhamento e cascalhamento da estrada de acesso às suas respectivas propriedades, necessário para garantir a retirada da produção de fumo. José Serico, José Nepomucemo, vereador. Pedido de providência. O vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais, requer que, depois de ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal indicando o que segue. Na rua Dr. Campos Melo, em frente ao restaurante Que Paladar, providenciar a construção de uma travessia elevada em substituição à lombada existente, pois nas condições em que se encontra não está cumprindo com a sua função de redutor de velocidade, o que é causa de preocupação dado o grande número de pedestres que circulam pelo local. Na Avenida Manuel Ribas, em frente ao Mercado JJ, a pedido do comerciante e de moradores próximos, com urgência, providenciar a readequação da lombada ali existente, pois os motoristas e motoqueiros não a estão respeitando em razões de sua baixa elevação, o que traz preocupação e onde já forma registros registrados acidentes. Em Rio Azul de Cima, a pedido de Antônio Ivancheski, providenciar o cascalhamento da estrada de acesso à sua propriedade, cujo material ele mesmo se dispõe a ceder. César Martins dos Santos, vereador. Pedido de providência. A vereadora que subscreve no uso de suas atribuições legais requer que, depois de ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal indicando o que segue. Em Rio Azul de Cima, a pedido de Mariano Alves, providenciar a construção de um bueiro, o patrulhamento e cascalhamento da estrada de acesso à sua propriedade. Maria da Conceição Burco, vereador. O expediente está em discussão. Presidente, aquele meu pedido do Ósio Granteschi, o meu pedido sobre o Ósio Granteschi, a pá carregadeira, ela acabou de fazer uma terraplanagem no vizinho dele e foi em outra comunidade e não fez a terraplanagem dele. Isso eu vejo, não nesse mandato, mas em todos os mandatos, aonde que depois vai ter que voltar. E a hora que está numa comunidade, se pudesse abranger isso e fazer numa vez só que vai, acaba dando menos despesa para o município. Sobre a ponte na Barra da Cachoeira, está em péssima situação. A estrada nem se fala. E a cascalheira está do lado da ponte, em conversa com o dono, já está liberada para poder tirar o cascalho e fazer a estrada lá. Então é bastante família que utiliza essa estrada. Se puderem dar uma atenção nesse pedido, e até fico com um pouco de receio, de repente, de fazer um pedido na Câmara para atender algum agricultor, com medo de ser eu que estou pedindo e, de repente, essa família não ser atendida. Mas eu espero que seja atendida o quanto antes. Obrigado. Essa questão da vereador Jair está pedindo, realmente eu já admiti, mas eu fiquei
tranquilo com aquilo lá, porque o meu sobrinho liberou o cascalho lá do outro lado, sem custo nenhum para o município. E sem fazer aquela ponte, não tem condições nem de retirar o cascalho. A estrada realmente está em péssimas condições. Vereador, eu também já estou conversando sobre aquele trabalho que está terrível. Vereador Jair, a respeito do que você falou primeiro da máquina, foi uma cobrança que eu fiz hoje ao secretário de Viação, aonde que aconteceu já do funcionário ir até a localidade e por estar vencendo a hora de fazer a revisão, ele por meia hora ele deixa de terminar o serviço do cidadão e volta para a cidade. Então, eu não sei se era um mal acostumado da administração anterior, mas está sendo tomado providência e acredito que será solucionado logo, logo, porque fiz a cobrança para o secretário, fiz a cobrança para o prefeito, e pode ter certeza que não é porque é pedido teu, não precisa ter receio nenhum, algumas coisas estão sendo atendidas, algumas coisas, o começo está difícil, vocês sabem disso, pela bagunça que estava, mas será realizado não só teu, todos os pedidos dos vereadores serão realizados, tá? Pode ter certeza. Presidente, eu só quero fazer um rápido comentário também sobre um requerimento que eu fiz ao deputado Takayama, pedindo apoio na solução do Rio Curtume, os alagamentos que têm acontecido sobre aquele bueirão que tem na BR-153, pedindo o apoio dele, porque esse é um deputado que também teve votos em Rio Azul, e o pessoal que tem ligação com ele me procurou pedindo para me fazer esse requerimento, e a gente tem que cobrar mesmo esse pessoal, porque eles são deputados federais, o DENIT é federal, eles têm que cobrar, né? Eles representam a população paranaense lá em Brasília, então se a gente não estiver cobrando, é mais difícil que não estar tendo conhecimento disso, né? Sabemos já de vários vereadores, como o Sérgio comentou, com o deputado Sandro Alex e tantos outros deputados que já têm conhecimento, então quanto mais força tiver para cobrar, é mais fácil de resolver, né? Ali está um grande problema que está sendo difícil, né? O DENIT está criando muita dificuldade, mas quanto mais gente para cobrar, é melhor. Também o requerimento que eu fiz, encaminhando para o secretário Nelson Coxins, né? Obviamente que encaminhando esse requerimento a ele, engloba também o prefeito, né? Parabenizando também e agradecendo, porque a gente tem que cobrar, mas tem que saber agradecer também, né? Tem muito serviço para fazer, mas do jeito que foi começado, assim como já foi comentado também por outros vereadores aqui, eu acredito que está se encaminhando e eu faço esse requerimento para dar mais ainda um incentivo a eles e agradecendo os atendimentos. Atendendo, como eu falei, como sempre falamos aqui, o prefeito atendendo os pedidos dos vereadores, não está atendendo o vereador, né? Está atendendo ao povo, a população que vem pedir, né? Assim como você também cobra, pedindo para atender os pedidos dos vereadores, né? Esperamos que continue e sempre, para que sempre seja atendido, no final, a população. Senhor vereador, esse pedido teu aí é muito importante, mas eu estava vendo numas fotos que essa estrada já foi feita esse ano, né? Menos essa estrada já passou a patrola, já tinham arrumado, já disse que já está precário novamente, né? Então tem que ter um cuidado, o pessoal que estão fazendo essas estradas, que passe uma vez, façam bem feito. Porque eu vi umas fotos dessa estrada aí que já tinha sido patrolada esse ano e feito. Só quero deixar esse conhecimento, né? Nobre vereador, não foi encascalhado. Não, nada dos passados. Não foi encascalhado. A única coisa para solucionar o problema da população, que não tinha tráfego lá, foi simplesmente cortado com a patrola. Então, cortado, ele dá uma chuva ou outra, ele já causa erosão. Por enquanto, está sendo feito as emergências de soja, como muitos já sabem. Então, não foi feito cascalho, está sendo feito cascalho na parte de baixo, aqui que foi começado. E após essas emergências de soja, que o povo colher, que cortando soluciona, vai ser começado a fazer comunidade por comunidade,
estrada por estrada. Então, só foi feita as emergências, transporte escolar primeiro, e daí emergência de soja. Então, está tomando todas as providências, não que não seja bem feito, foi cortado só simplesmente, para ajudar o povo onde que ele estava abandonado. Só isso. Não, mas o que eu me refiro, se só passar, já dentro de uma semana, todo o óleo que foi gastado, não é melhor você fazer bem feito, a coisa bem feita para não ter problema? Vou citar uma, vereadora. Você é tão defensor, eu gostaria que você pegasse essa via, aí da Palmeirinha. O que fizeram ao lado? Quanto tempo trabalharam com os caminhões? Porque eu fui. O senhor vai lá ver se tem uma pedrinha de cascalho agora, em 2 dias que colocaram. Porque passou os caras. Se chover, foi jogado o serviço fora. Eu não estou criticando. Eu quero que faça as coisas bem feitas e o município precisa disso. Mas eu acho que quando passar uma vez, faça bem feito, para não jogar o dinheiro do povo fora para voltar novamente. É isso que eu estou colocando. É bom essa discussão, para você saber. Com certeza. E se eu estiver mentindo, o senhor me cobre na próxima e passa eu também fui ver, só que não foi terminado o serviço ainda, dona vereadora. Mas não estamos dando então, foi preenchido o vão que tinha entre o calçamento e aquela rua ali, aquele vão que estava mais rebaixado que a calçada. Foi preenchido alguns lados. Deixa eu concluir, presidente. O que eu me refiro? Estão falando tanto para fazer dos produtores. Ali ainda nós temos o calçamento. Precário, mas tem o calçamento. Por que não deixar essa via e fizeram dos produtores primeiro, onde que estão fazendo uma via que não é necessária no momento? Isso que eu quero colocar. Mas agora eu vou esclarecer para o senhor novamente. Estavam tirando o material de uma outra estrada que estava sendo feito por um produtor, estava sendo feito por um lixão. Ali, daquele material para ser aproveitado, para não transportar longe, foi trazido ali e feito aquele serviço que os prefeitos anterior, o ex-gestor Léo Vicente, eu sei que fez. O ex-prefeito que passou, não deu bola nenhuma. Então foi feito aquele trabalho que ele devia ter feito em 4 anos, e não fez. Não, presidente, isso aí não é justificativa. Tudo você defende, você não vê a coisa boa e não vê a coisa ruim. Eu acho que aqui dentro dessa casa, tem que ver os dois lados. Não é defender nenhum, nem o outro que está fazendo. Tem coisas boas, tem ruim. Eu acho que o senhor defende em todas as partes, mas tem que ver muitas coisas ruins que está acontecendo, porque o dinheiro é público, é isso que eu quero me referir. Por quê? Passa uma vez a máquina, na outra semana tem que passar de novo? O porquê? Ou faça bem feito, ou não faça. Tirar ou não tirar, isso não justifica, senhor presidente. Essa é a opinião sua e não vamos entrar mais em detalhes, que isso não vai levar a lugar nenhum. A única coisa que o serviço está sendo feito, que estava abandonado. O expediente ainda está em discussão. Senhor presidente, a respeito ali da lombada elevada que eu ontem trouxe o pedido, né? Para reforçar, inclusive, trouxe o pedido ontem e hoje para ver a necessidade, está precisando mesmo, já aconteceu o acidente, né? É um pedido já que vem vários tempos o proprietário do Quipaladar pedindo essa lombada, porque ele está vendo ali que está acontecendo muito movimento, né? O pessoal, devido ao semáforo, estão mudando para a Avenida de Baixo, né? A lombada ali é muito baixa, ninguém está respeitando ali, passando a alta velocidade. Tem banco também, então isso aí é um caráter de urgência que está precisando. Também pedir ali a lombada para readequar em frente do mercado JJ. Ali já vários acidentes aconteceu, inclusive 3 que eu já presenciei, né? E ali também, hoje é adequação, mas para frente vai precisar também uma lombada elevada ali. Os proprietários também já pediram isso aí para mim. Ali, inclusive, nós temos umas câmeras ali em casa, que o pessoal ali chega na esquina, dando zelinha com os carros ali, é muito perigoso. Então, com certeza. Vamos levar lá. Será levado ao conhecimento do prefeito e tomado providência. Inclusive, eu queria comentar a todos os senhores vereadores que partiu da parte do Executivo. Não tínhamos conhecimento, até o Augusto me mostrou hoje, sobre o Conselho Municipal de Trânsito. Tá? Nós temos direito a 6 vagas, né, Augusto? 4 vagas.
Então, veio da parte do prefeito, eu deixo à disposição de todos, aonde foi citado o meu nome, o nome do Leandro, o nome da Conceição e o nome do seu André. Se alguém quiser participar, eu cedo o meu lugar, tá? Sem problema nenhum, tá? Quem quiser, ou se quiserem entrar num acordo, fazer uma reunião, a gente manda para o prefeito para substituir esses nomes. Eu, da minha parte, fica à vontade de todos os vereadores, ou quem quiser participar, ou se alguém quiser substituir o meu nome, sem problema algum, tá? Porque veio da parte do Executivo e a gente aqui não estava sabendo dessa comissão de trânsito feita pelo Executivo. Então, se alguém quiser participar, fica à vontade de qualquer um dos vereadores aí. É importante, vereador, esse pedido seu de hoje, né, da lombada, e tantos outros pedidos, né, quantos outros vereadores já fizeram esse pedido, e a população que cobra também diariamente, né, é o caso da urgência desse Conselho de Trânsito, né, como essa lombada ali em frente ao Paladar está no relatório do Conselho de Trânsito, que foi realizado na gestão passada, e que nada foi feito, né. Então, se veja, igual como eu falei, o valor gasto no semáforo poderia resolver o problema de quase a cidade inteira, né? Não que eu seja contra, mas tem muitas outras prioridades também, né, no município. Se veja como que está a situação das faixas hoje da cidade, quase que não tem, né? Em 4 anos não foi pintada uma faixa. Então, por isso que a gente tem que estar sempre cobrando, né? E eu sou a favor do mais rápido possível, né, que seja formada essa comissão e comece a atuar, e que o prefeito já tome essas atitudes. Porque, como o senhor comentou hoje, já aconteceu um acidente. E quantos acidentes vão precisar acontecer para que seja tomada atitude, né? Não podemos esperar morrer gente para depois regularizar a situação. Então, é importante a gente estar cobrando sempre para o mais rápido seja resolvido todos esses problemas. E também temos, né, muitos também comerciantes aí, principalmente em farmácia. Hoje não temos um estacionamento exclusivo, né, para quem vai usar farmácias de 15 minutos, né. A gente vê, do lado da prefeitura hoje tem para o idoso, tem para o cadeirante. Em outros lugares, frente de banco também nós devemos ter, correio, né, muitos lugares. Farmácia principalmente, né, 15 minutos. E muita gente ali chega, muitas vezes, precisar um medicamento ou uma injeção que seja, tem que deixar na esquina e vir o idoso, né? Então, é coisa que nós vamos ter que ver muitos aí. Eu vou trazer também já um pedido para a próxima aí, para nós ver esses negócios também das faixas em frente das farmácias. Né? Sem dúvida. Eu só queria deixar mais um recado. No projeto de lei da vereadora Maria Conceição, só que dê uma olhada um pouquinho melhor para não restringir, às vezes, a venda. Ali foi feita uma abrangência, daí o órgão público tem exploração de alguns locais, onde que tem lanchonetes, tem o espaço lá no campo, que tem a divulgação, tem o ginásio de esporte. Só na hora de vocês, nas comissões, vocês darem uma analisada um pouquinho melhor, só para não restringir essa parte aqui, que seja do ginásio de esporte, do campo, lá do Parque da Pedreira, na rodoviária, e quero ver se tem mais algum lugar ou não. Acho que era isso, né, Augusto? Não dar uma estudada um pouco melhor, só para não restringir, às vezes, o comércio. Vamos rever. Eu gostaria, presidente, de pedir aos vereadores que assinaram aquele requerimento onde pede esclarecimento da Coapar e de uma pessoa responsável para deixar nós, vereadores, mais a par. Eu não assinei porque eu nem tinha conhecimento, mas eu estou pedindo para mim assinar junto, porque eu acho muito importante para a gente ter esclarecimento e falar à população, porque esse projeto, ele já tem quase a minha idade, desde a época que eu já era vereador, já se falava nessa habitação lá no CTG. Viu, presidente? O pessoal está cobrando. O interessante é os 9 assinar. Não quero discutir sobre o assunto, mas eu vejo uma situação assim: Conselho Municipal de Trânsito, Conselho Municipal de Educação,
o maior conselho que o prefeito tem dentro do município é os 9 vereadores, fazendo as indicações e fazendo os pedidos. Tudo que vai ser pedido no Conselho Municipal de Trânsito, todos os vereadores fazem, passando por essa casa de leis, onde é aprovado todas as leis do município. É interessante montar um conselho para se precaver, para conseguir alguma verba ou facilitar alguma coisa. Mas o maior conselho que um prefeito tem dentro do município é os 9 vereadores fazendo as indicações. É os vereadores que é o caixa de pancada lá fora, é os vereadores que vê todo o problema que tem dentro do município, tanto na cidade, tanto no interior. Então, acho que o melhor conselho que nós temos está aqui dentro da Câmara. Eu acho que só falta um pouquinho mais de união entre os dois poderes. Nós decidimos bastante coisa, com certeza. Obrigado. O expediente foi aprovado por unanimidade. Declaro encerrado o período da inscrição à palavra livre. Na ordem do dia. Requerimento de visitação às escolas. Em tendo sido aprovado o requerimento da autoria do vereador Valdir Siqueira para que seja designada a Comissão Permanente de Educação para visitação às escolas municipais, a fim de averiguar as condições da merenda escolar oferecidas aos estudantes da rede municipal, bem como a quantia entregue a cada estabelecimento de ensino e se está sendo suficiente para atender à demanda. Solicito que os membros da referida comissão, que é presidida pela vereadora Maria da Conceição Burco e tem como membros os vereadores Valdir Siqueira e Zerico José Nepomuceno, para escolham a data e horário para a realização do trabalho. Tem que escolher hoje? Podemos Vocês podem se reunir vai ser e... Eu acho, só vou dar uma opinião para vocês, o fiscal geral está de férias. Então não seria mais interessante, ou vocês fazem um requerimento para a Iglici, que alguém da secretaria acompanhe vocês, analisem, vejam o que é melhor para vocês. Que dia? Quinta-feira, pode ser. Pela manhã? Não seria interessante o secretário fazer um ofício à Iglici, já que ela possa designar. Pode ser segunda-feira? Pode. Valdir, pode? Segunda. Pode. Segunda-feira, então. Tudo bem? Pode ser segunda? Eu acho que no período da manhã, né? Da manhã. Não, acho que ela tem que determinar o horário. Ela que determina, daí? Ela que vê. Isso. Então você faz Ela vai ver a disponibilidade do funcionário, né? Porque... Então tá, pode ser? Pode ser. Então tá, vamos fazer assim? A sugestão do Augusto até, que seja às 13h30, para dar mais tempo, nós temos mais tempo daí à tarde, porque de manhã pode não dar tempo de fazer tudo. Né? Então, determino que seja enviado o expediente à secretária de Educação, à nutricionista da Secretaria Municipal da Educação, à coordenadora municipal da merenda escolar e ao presidente do Conselho Municipal da Alimentação Escolar, dando ciência ao decidido e convidando-os a acompanhar os membros da comissão na data e horário definido. Aos membros da comissão, depois de concluído o trabalho, determino que apresentem um relatório à mesa. Palavra livre. Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador André do Sanoski. Senhor presidente, vereadores, eu hoje vou fazer um comentário
quase que chovendo molhado. Mas nós recebemos um pedido do sindicato dos trabalhadores que os vereadores se manifestem e que façam os pedidos para os seus representantes sobre essa lei da Previdência que está sendo para ser mudada. Eu acho que cada vereador já fez, mas eu tenho certeza que todos nós juntos, redigir um documento, enviar aos deputados que são relator e outras pessoas que estão cuidando desse episódio, porque eu digo uma coisa que o governo federal apresentou, está querendo apresentar, agora estão discutindo ainda, essa falta de respeito com aquele que trabalha. Então vamos todos nós juntos, porque existe um ditado, uma vara é fácil de quebrar, duas fica um pouquinho mais difícil. E todos nós juntos, eles vão levar até em consideração isso, que é uma Câmara de um município totalmente agrícola, que está se manifestando e pedindo apoio, porque fazer comentário daquilo que eles estão querendo fazer com o nosso... Eu digo assim, todo o povo, os menos favorecidos, está sendo uma coisa de irritar qualquer cidadão. Eu vejo o nosso agricultor, o colono, que absurdo se tem, hoje, depois dessas leis, que o Conselho Tutelar está em cima, que o menor não pode trabalhar, que eu acho que até tem razão, em certa parte. Então, a pessoa começa a trabalhar um pouco mais com força de trabalhar. Mas da minha época, e de épocas de pessoas que estão já para se aposentar, eles começaram a trabalhar aos 5 anos. Porque eu estou falando por mim, tinha 5 anos de idade, eu já ajudava meus pais na luta de fumo. Aquela época, se alcançava a folha de fumo para tecer. Eu já ficava a par de uma mesa, alcançando esse fumo, para minha irmã tecer o fumo no taco. Veja bem quantos anos faz. Eu estou falando por mim, mas são milhões de agricultores que estão nessa situação. E o que eles estão querendo? Que trabalhe ainda mais 5, 7, 10 anos. Será que a escravidão está voltando? Faço uma pergunta para vocês. Será que os nossos governantes estão querendo impor de novo a escravidão? Por quê? Valorizar o agricultor. Eles não estão pensando nisso. Às vezes eu fico pensando, irritado. Estão querendo juntar o dinheiro para que não falte mais tarde para a aposentadoria. Por que eles não vão atrás dos comparsas deles, que devem milhões para o INSS e não pagam? Não, vamos no lugar da corda mais fraca. É o agricultor, o pequeno, que não tem voz, pensa em falar e pedir, mas não tem coragem. Então eu peço para todos nós redigir um documento e mandar com toda a assinatura dessa casa, de todos os vereadores,
Talvez nós não resolvamos o problema, mas que nós se manifestamos por uma coisa justa, eu tenho certeza que estamos fazendo certo. Porque depois da aprovada a lei, que se Deus quiser, isso nunca vai ser aprovado, porque nós ainda temos políticos bons. Vamos procurar essa gente, vamos colocar a situação. Nós temos um secretário que trabalha nessa casa com uma inteligência grande. Ele vai saber redigir e mandar as pessoas que realmente vejam e sintam a nossa preocupação. Eu digo assim, tenho certeza que não vai ser aprovado. Mas se for, nós temos que se precaver que não seja. E é só dessa maneira. Então peço a todos vocês, vamos assinar esse documento, vamos enviar aos órgãos competentes, às comissões que analisam essa loucura que o governo quer fazer, e vamos pedir para eles que olhem com carinho. Eu sou um político e sou bastante irritado. Roubaram tanto esse país, mas tanto que irrita qualquer um. E hoje querem tirar dos miseráveis o dinheiro para salvar uma situação. Não pode ficar impune e não pode passar essa lei. Vereador Valdir, você sabe a admiração que eu tenho por você. Não é de agora. Já trabalhamos junto. Eu acho que você é um cara que tem batalhado, tem ido direto ao assunto, mas na sessão passada o senhor não foi de sorte no seu pronunciamento. Quando você falou que os vereadores se preocupam e pedem estrada e ponte, e isso e nada mais. O momento hoje, vereador, nós temos que pedir e muito, porque 4 anos se passaram e eu não digo que nada foi feito, não, foi feito até bastante coisa, mas deixaram a desejar. E eu peço pelo agricultor, porque eu tenho conhecimento de causa, e vou pedir todas as sessões. Hoje eu não pedi, porque eu cheguei atrasado, mas eu acho que os universitários, como você falou, precisam de uma atenção. Eu não sou contra de maneira nenhuma o município ajudar. Mas nós temos que levar em consideração o seguinte: de novo, eu dependo do agricultor. É a galinha dos ovos de ouro, principalmente em Rio Azul. Porque o dia que o nosso agricultor deixar de plantar, deixar de labutar, Rio Azul termina, Rio Azul acaba. Então eu acho, assim, que qualquer governo do nosso município, ou da nossa região, que tem vários municípios que têm a mesma vocação, tem que pensar muito em pedir estrada, ponte, bueiro. É isso que nós pedimos. Mas pode ter certeza, vereador. Vereadores, vocês têm que continuar pedindo. Porque se nós pedir, nós vamos ser atendidos. E como diz o Leandro já hoje, não é nós que vamos ser atendidos. Eu já falei em outro dia que não é eu que fui atendido, é o nosso povo. Então, eu acho que teve um pouquinho, sei lá, analisa do jeito que quiser. Eu ainda não concluí. Quando hoje você falou que as estradas têm que ser bem feitas, mas eu concordo plenamente com isso. Tem que ser bem feito.
Só que a emergência, meu amigo, o que pode ser feito ontem, hoje já tinha que ser feito ontem. O patrulheiro esteve lá, agora foi para outra comunidade atender. Eu falei para eles, vai e volta pela estrada, que já ameniza os problemas, porque tocar um caminhão carregado de soja em qualquer estrada, não há caminhão que aguente. Então, de momento, eu acho que esse trabalho tem que ser assim, rápido, rasteiro, para atender esse povo. Enquanto antes, porque o escoamento da soja está aí, é mais 20 dias, o que tinha de ser já foi, e nós temos que ser rápido, porque senão muita gente não vai ter estrada para retirar a produção. Depois, sim, vereador, vamos exigir um bom trabalho, o cascalhamento, as máquinas voltando nessas estradas que fizeram uma meia só para arrumar definitivo que fique bom por um tempo. Porque o que tem acontecido? Patrola hoje, o que o presidente quis falar. Nós temos muito trator. Quase todos têm um trator. Arruma hoje a estrada. E chove. Passa 5, 6 trator e abre tudo de novo. Então, infelizmente, tem que correr por esse caminho. Arruma hoje sabendo que amanhã pode ter que fazer de novo, mas tem que fazer. Tem que atender o povão. Agora, conceda a palavra, vereador. Senhor vereador, eu acho que o senhor não me entendeu aquele dia. Se pegar a minha palavra que eu falei aqui nessa tribuna, não foi que só pediam estrada. Eu disse que todo mundo estava pedindo estrada, mas nós estávamos esquecendo também da parte de educação. E ainda eu lembro a palavra que eu usei. É necessária a estrada, está momento crítico, mas nós não podemos esquecer do nosso povo a educação. Por que eu me referi isso? A estrada é prioridade, mas nós estamos aqui hoje pedindo aí para nós se reunir para ver o negócio de alimentação. E não é uma pessoa, 2, 3, é muitas pessoas que vêm conversar com a gente. Eu mesmo levei um recado para o senhor, não foi, senhor novo vereador, de um amigo seu lá de cima, veio falar comigo, digo, quem tem mais conhecimento? Mas eu não consigo falar com o André. Seu André, tem um eleitor teu que está pedindo porque não tem transporte. Fiz ou não fiz? Então nós não podemos esquecer. Eu disse, a estrada é necessária. Todo mundo está pensando, mas nós não podemos esquecer da educação. Lógico que a estrada é a prioridade. Nós temos a prioridade, mas a educação também não é a prioridade. Acho que o senhor não entendeu bem. É a nossa prioridade. Lógico, é prioridade, mas nós temos hoje pessoas desistindo de estudar, vereador, por não ter condições de pagar seu ônibus. É isso que eu quis referir, como o senhor ouviu do próprios estudantes, que eu levei o recado que era um votante seu. Não que não precisasse de estrada. Isso eu não falei. Falei que estrada é importante, mas estava esquecendo. Então, se eu coloquei alguma palavra mal, eu peço desculpa, mas lógico que o nosso agricultor é prioridade também, isso não tem dúvida. Muito obrigado. Hoje não podia deixar esse assunto da Previdência de lado, porque é hora de nós se manifestar. Tudo junto, porque cada um pode se manifestar, mas é um. Mas quando for 9, nós vamos ser ouvidos muito melhor. Muito obrigado. Conceda a palavra ao vereador Jair Boni. Presidente, novos vereadores, plateia que nos prestigia. Queria fazer um comentário sobre habitação, onde eu e o nobre vereador Zerico fomos até a rádio tentar dar uma explicação, porque todo o pessoal que procurou eu e o Zerico nos 3 dias
Dá para reservar um lote bem grande que dá um conjunto habitacional só o que foram atrás de nós dois. Um entendimento que a gente tem no que foi aprovado por essa casa e no que aconteceu quando vinham conversar com nós dois. Alguém pegando casa maior, com 6 mil de entrada, alguém pegando a casa menor, com 15.500, uma realidade que, vendo isso, foge da situação financeira do nosso município. E muitas vezes a gente está com o peito livre, conversando com toda a população, aonde se esperava um projeto. Não culpamos ninguém desse projeto, não culpamos a gestão de hoje, o prefeito de hoje. É um projeto que estava em andamento, mas a maioria das 500, 600 famílias que necessitam uma casa popular esperavam um outro tipo de programa. E quando sai um programa dessa natureza, os vereadores não ficam sabendo o que está acontecendo. Os vereadores aprovam a lei. E a lei a gente aprova querendo beneficiar as pessoas que mais precisam. E vendo isso, foi meio apurado os 3 dias e a gente sem um esclarecimento para dar o motivo. Uma casa de 38 metros, um engenheiro fora da nossa cidade me encaminhou um documento que onde uma casa de 38 metros, o material custaria 26 mil. E esses papéis foram circulando mãos em mãos. E como que nós, sem saber o que é que está acontecendo, nós vamos explicar o que para esse povo? Porque de 9 vereadores, se não achava 2 ou 3 no dia, no outro dia acha. Como todo mundo é cobrado. Alguém diz assim, aquelas casas na frente, as casas maiores, eu com 6 mil, eu vou conseguir a casa. Aí outra pessoa vem e diz, o cara trabalha do meu lado, apenas 2 anos que está dentro do Rio Azul. Não que ele não pode ser contemplado, mas por que ele vai pegar a casa maior com a metade do depósito que eu tenho que fazer? É uma explicação que eu não tenho. Sinceramente, não adianta querer explicar, que não tem como explicar uma situação dessa. E uma revolta de 600 famílias querendo casa, numa situação, numa inscrição de baixa renda, é para ficar meio apavorado até, né? Um projeto de baixa alta renda, temos 2 loteamentos dentro da cidade, que o pessoal que tem 30 mil, 28 mil depositado, como eu vi a documentação do pessoal que tem 28 mil, 25 mil, 22 mil no FGTS, me desculpa se eu erro alguma palavra aí, mas tem condições que esse dinheiro só pode ser sacado numa habitação. Então, o que se esperava, o que nós vereadores aprovamos no mandato passado, o que nós estava visualizando, que seria casas populares. O que se entende por casa popular? Para as pessoas que mais necessitam. Então, eu acho que de tanto que as pessoas vinham conversar comigo, me pronunciamos, que vamos na rádio, vamos se explicar o que nós sabemos, até onde que está, e vamos pedir que alguém venha se explicar. Que eu acho que a maior maneira que tem é o pessoal da Caixa BIM se explica, o pessoal o pessoal responsável da Coapar, qual é a forma, o que está sendo cobrado? Alguém da Caixa me falou assim, mas você sabe, vereador, qual é o custo de um lote dentro do Rio Azul? Eu digo, eu não sei quanto é o custo de cada lote, mas os 103 lotes a Câmara aprovou a doação do terreno. Então, na minha opinião, eu não posso concordar que eu faça uma votação doando o terreno e no mesmo tempo estão cobrando.
Se é um lote público, se a lei diz que não pode ser doado, não sei. O que eu simplesmente quero é uma explicação. Pode me pronunciar. Nobre vereador, nós sempre, quando nós vamos fazer a nossa campanha, pedir voto, nós sentamos com nossos eleitores e prometemos defender eles. E eu, quando vieram ali para cima de mim ali, bravo, vereador, fiquem com a casa, não temos condições de pagar. Eu não sabia de nada. Como eu sabia que o Jair tinha, desde o começo, até foi um dos que torceu para essas casas, e eu sou o maior torcedor, que venha as pessoas mais carentes pegar essas casas. Não somos contra quem já teve pessoas que já vendeu, que faça o bem feito para ninguém poder vender essas casas. Porque é tão bom você sentar, que nem eu sento na minha casa, onde eu ponho um prego ali é meu, e todo mundo quer esse mesmo sonho. E eu, sendo ali impressionado, mandei para o Jair. Falei, vá, converse com o vereador Jair. O Jair propôs para nós ir na Rádio Talento. Foi, acho que, um meio para nós, dali pararam até de vir, né? Porque nós se declaramos, não passamos por cima de ninguém, não fomos ali. Eu, simplesmente, se falei alguma coisa falando mal de alguém, foi sem querer, mas eu não passei por cima. Tenho certeza que o presidente aí vão vir, o Rodrigo, o prefeito. E eu quero que venha à tona. Se expliquem, né? Porque eu, na realidade, sou meigo na coisa, mas eu sou um torcedor que as pessoas mais carentes pedem. Então, eu agradeço o vereador, tenho certeza que tem mais coisas para falar, mas aí. Eu só fui para a Rádio Talento para defender o povo do Rio Azul carente, pessoas que estão precisando de casa. Obrigado. Pode, Olho. Nós, vereadores, não foi só você e o Zerico, não. Muita gente, só não fui na rádio, sei o dia que estava, não estava aí. Mas parabéns para você, Jair. Se preocupou. Isso foi desde a primeira gestão que nós trabalhamos junto, esse pedido dessas casas que vinha, e você lutou muito. A gente tem que ser consciente daquilo que você trabalhou. Isso é bom para o povo ouvir. Realmente foi destinado o terreno, não tem custo, porque foi doação, e você lutou muito com isso. Lutou, lembro, quando tinha os cavaleiros aqui na frente, brigando que não acontecesse, mas você foi firme, porque moradia é tudo. E realmente está muito fora, gente. Eu trabalho com isso, eu sei quanto custa um terreno. Com asfalto, luz, água, esgoto, nós temos terreno hoje, aonde que eu participo, de 39.840. Você veja bem, e se for à vista ainda tem algum desconto. Mas tu faz hoje um desses aí, você perto da 1.000 de entrada, imagine. 1.000 de entrada, gente. Vai te dar hoje, o lote de 39.000, vai te dar 677. Veja, com toda a estrutura. Então, está fora. E o sonho do nosso pessoal que precisar dessas casas foi água abaixo. Ou por quê? Também nós estávamos juntos naquela época, nós lutamos por isso. Então, parabéns para você que tentasse explicar para o povo e nós explicar para o povo. Porque a cobrança vem daí, vereador. Cadê nossas casas? Isso não é com nós. Nós aprovamos uma coisa e isso aí agora que nós queremos a resposta que nem o senhor estava falando. Parabéns para a tua colocação, gente. Obrigado. Eu vejo uma situação assim que eu chego a dar razão a essas famílias, porque foi falado em rádio para fazer o cadastro, e essas famílias fizeram o cadastro mais ou menos umas 18 vezes. E esse ano foi feito novamente o cadastro para ver se encaixasse lá nesse programa. Então, a esperança deles era essa. Como uma mulher passou lá na casa do meu companheiro Zerico aí, passou na minha casa, quase chorando, dizendo, meu sonho você foi algo abaixo, que eu pensei que era uma coisa e é outra. Só que nós, vereadores, não vamos resolver esse problema aqui, não é nós que vamos resolver ele.
Nós estamos pedindo que seja resolvido da melhor maneira possível. Outro, eu encaminhei ao Executivo o pedido de 2 projetos de 2 pontes. Aí a resposta veio para mim que os 2 engenheiros não podiam me fazer os 2 projetos. O presidente, na reunião passada, me falou que faltava isso aqui para sair, que o rapazinho lá ia começar a trabalhar. Eu peguei e fui falar com eles, e me garantiram que nesses 4 anos não vão fazer projeto de ponte nenhuma, porque estão com medo que vai cair a ponte. Eu digo, minha Nossa Senhora, bota aquele negócio do estudo deles embaixo lá, que de repente não cai. Eu falei, mas como não vão fazer o projeto? Porque o prefeito anterior deixou isso aqui e isso. Vamos esquecer o prefeito anterior? Vamos tocar o município, que é o que cabe a nós. Quando um prefeito atrás, não vou falar o nome, que complica, né? Mas um prefeito, uns mandatos atrás, aí saiu, pois começou novamente. Porque aquele deixou isso, porque aquele deixou aquilo, porque não dá para tocar o município, porque vão ter que rever tudo de novo. Sai aquele, entra outro, a mesma ladainha. Sai outra, a mesma coisa. Pô, vamos se reunir, vamos tocar, vamos ver o que nós podemos fazer. Hoje nós estamos no município, que é o maior produtor de fumo, entre produtores. Há um monte de gente lá que está dependendo do nosso trabalho. Eles confiaram em nós. Eles querem que nós mostremos o que nós temos de melhor para eles. E nós temos um município para tocar. Nós temos deputados que apoiam nós. Muitas vezes depende da gente ter um documento para correr atrás. Eu insisto nessa tecla porque precisa. E eu estou a fim de trabalhar, não estou a fim de me estressar com a política. Eu estou a fim de ajudar, eu estou a fim de somar. Eu sou mais um. Mas eu tenho que, para ser mais um, eu tenho que ter onde escrever. Por isso que me cabe um pouco de medo de fazer uma reivindicação. Porque de repente eu não sou escolhido. Mas estou aí, de unha e dente. Como o André falou, quantos mandatos teve dentro, tem toda a prática. A gente construiu isso, não prejudicando outra pessoa. Os degraus que eu subo, da minha maneira, é degrau por degrau. E dando a mão a quem precisa. É dessa forma que se trabalha. Mas o engenheiro não precisa do meu voto. Eu vou votar para os engenheiros por quê? Vou votar favorável para os engenheiros para quê? Eles não precisam de voto. Meu voto vai ter peso? Quer me conquistar? Me dê um simples documento na mão para mim em busca. Adianta nós bater o documento, todos os vereadores juntos, André, que o senhor propôs, que é a hora certa de lutar pelo povo, e esse documento não ser mandado. Essa é a situação. Companheirismo, trabalho, dedicação, esforço, é o que eu estou querendo, gente. Muito obrigado. Conceda a palavra ao vereador Sérgio Mazo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas. Boa noite a todos que se encontram aqui nessa casa e também boa noite aos internautas. Primeiramente, queria fazer um comentário com respeito ao ofício que veio da Prefeitura, pelo senhor prefeito Rodrigo Scalissol, com respeito a R$200 mil para a saúde. É sabido por essa casa e também pela população rioazulense que tem empenhado um valor de R$250 mil para o Hospital do Rio Azul e está só aguardando sair o pagamento. Que foi um pedido desse vereador dessa casa, que foi um trabalho também do deputado Sandro Alex, e que esse 200 mil
que lá em Brasília foi feita uma indicação dessa emenda para a saúde especializada, foi cometido um equívoco, que dentro da maneira que eu fiquei sabendo, já entrei em contato com o deputado Sandro Alex e dizendo que Rio Azul hoje tem a saúde básica. Está aí a vereadora que entende muito bem, dá uma aula para a gente sobre isso. Então, naquele exato momento, eu me preocupei e falei com o deputado, dizendo o seguinte: deputado, saúde especializada para o nosso município hoje não tem o que nós temos no município a saúde básica e aonde nós podemos usar melhor esse dinheiro. Mas ficando sabendo através do senhor Augusto de Brasília que o prefeito do município de Rio Azul tinha entrado em contato já com o Augusto, pedindo para que esse dinheiro não fosse para saúde especializada, porque o município não cabe. E em toda essa conversa com o deputado Sandro, eu falei: deputado, esse dinheiro eu já tinha pedido 200 mil, que seja para o Hospital de Rio Azul e para custeio, conforme algumas reuniões que foram feitas com o doutor Alexandre Burco. E aí houve o bom senso, a inteligência do prefeito também, de já se manifestar, dizendo a questão da saúde especializada para o nosso município não seria de utilidade. E está sendo feito todo o trâmite para que esse dinheiro seja para o hospital do nosso município. E eu tenho batalhado dia a dia, conversando com o deputado, para que seja para custeio. Porque a gente sabe, e a vereadora colocou bem aqui para todos nós nessa casa, que é interessante hoje, no momento que seja para custeio. Que tanto que os senhores vereadores sabem que eu comentei aqui nessa casa, há alguns meses atrás, que eu estava batalhando por 250 mil para a reforma do pronto-socorro no hospital. Mas aí veio o doutor dizendo: Sérgio, o pronto-socorro no hospital espera, pode ser mais tarde. Vamos batalhar pelo recurso para custeio. Então, deixar bem colocado que esse é um trabalho do vereador Sérgio, do deputado Sandro. O prefeito foi muito bem inteligente, junto com a pessoa da prefeitura, que juntos conversaram e chegaram colocando isso para o deputado Sandro também, através do Augusto, lá de Brasília. E a gente está aguardando aí que mais esta emenda dos 200 mil aconteça aí para o hospital do nosso município. Eu vou falar rapidamente das casas para não ficar muito aquela coisa, né? Eu sinceramente, também fui muito procurado por muitas e muitas pessoas. Eu vejo uma situação difícil e não vou jogar pedra no qual passarinho, porque a gente está esperando explicações. Mas um cidadão pagar R$520 por mês, por 30 anos, ele dá mais de 180 mil. E ainda tem que dar mais uma entrada, que tem uns que varia de 4, 6, 8, parece me falar até de 12. Então, uma situação que eu vou aguardar aí para mim ver qual vai ser a explicação e o que aconteceu com tudo isso e aonde chegou a todos esses valores. Mas uma realidade, o que eu venho escutando da população e de muitas pessoas assim, que para muitos esse sonho virou pesadelo. Infelizmente virou pesadelo. Porque uma pessoa que ganha hoje um salário mínimo, sem chance. Ele vai pagar R$500 de mensalidade e o que ele vai viver do quê? Então, a situação é complicada. Mas, como eu falei, eu não estou jogando pedra em ninguém, né? A gente está mandando documentação junto com os companheiros, para que a gente saiba, na realidade, a situação com respeito a essas casas. Um outro assunto, assim, que me chama muita atenção, que estão me cobrando muito, a população me cobra muito, por eu não estar participando de reuniões, seja reuniões de CMDR, seja uma reunião feita, por exemplo, o dia que teve a reunião dessas casas. Um exemplo, eu não participei, porque eu não sabia. Então, eu vejo que na prefeito anterior, as secretarias não davam a essa casa convites para que os vereadores participem. Tem uma reunião importante na saúde. Vinha o convite da Secretaria de Saúde para que os vereadores participassem.
A gente sabe que não é os 9 que podem todos participarem daquela reunião naquele dia. Mas 2 ou 3 vão naquela reunião, aí vem a CMDR, manda um ofício para essa casa convidando para participar da reunião da CMDR. Os 9 não podem, mas vai estar a Câmara sendo representada, talvez o presidente vai estar lá, 2 ou 3, 4 vereadores vão estar lá. Então, eu acho sim que, senhor presidente, seria importante essa casa se manifestar pedindo para que fosse encaminhado convite a esta casa, ao senhor presidente e aos demais vereadores, para que a gente participe. Porque a população cobra do que nós participemos. Mas às vezes a gente não sabe. Aí eu fui conversar com o secretário falou assim para mim, mas Sérgio, escuta a rádio, que na rádio foi divulgado. Mas a gente sabe o dia a dia da gente, de cada um dos senhores, a senhora, o senhor presidente, de toda a população. A vida é corrida, nós temos muita coisa para resolver. Então, acho que é importante, muito importante, que venha convite a essa casa. Que eu tenho certeza que se eu não posso naquele dia, um dos meus companheiros dessa casa vai poder participar e vai poder trazer para essa casa algumas coisas que de repente a gente está questionando aqui dentro. Então fica aí o meu pedido para que isso aconteça. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a nobre vereadora, os vereadores, o povo aqui presente, Cleito e todos que nos assistem. Fazer alguns comentários. O vereador Jair, convido o senhor a comparecer amanhã lá na prefeitura para nós solucionarmos essa situação. Eu tenho quase certeza que nós vamos solucionar, de um jeito ou do outro nós vamos solucionar. Como eu prometi que eu vou atrás, e eu quero ver, falar na minha frente que vão pegar briga comigo também. Pode ter certeza disso. Se ter falado isso, pode ter certeza que vereador, em primeiro lugar, tem que ser respeitado. Tá? E vão pegar briga comigo, como eu prometi, eu compareço amanhã de manhã lá na prefeitura, que a gente vai correr atrás disso, e pode ter certeza que de um jeito ou do outro, os teus vão sair. Pode ter certeza disso. Eu queria fazer alguns comentários aqui nessa casa. É o seguinte, semana passada, quinta passada, estive em Curitiba, aonde que todo vereador tem direito a uma diária, todo mundo sabe, todo mundo já passou por aqui, e saiu uns buchinchos aí de um companheiro de casa aí que eu tirei uma diária para ir pescar. Tá? Mas trago aqui ó, para todos verem, da Assembleia Legislativa do Estado, que eu estava quinta-feira lá, e eu não preciso de dinheiro de diária para me ir pescar, como eu também nunca dei propina para nenhum prefeito para sobressair em coisas minhas. Nunca fiz isso na minha vida. Pode ter certeza disso. Casas. Que assunto polêmico, né, povo? Que assunto polêmico. Só que, infelizmente, nós procuramos uma lei aqui, da gestão passada, pode ser que cometemos falhas também aqui nós, vereadores. Que numa lei nós autorizamos a doação e na outra nós autorizamos a cobrar. Então, o prefeito Rodrigo pediu para a gente ver, já pedi para o Augusto e para a Índia analisar, aonde que ele vai fazer todas as isenções possíveis, e defendo ele aqui porque ele simplesmente destrancou um projeto que era desde a época do pai dele, que se fosse feito na época do pai dele era mais barato. E o Rodrigo não precisou montar nem um loteamento aqui em Rio Azul, e nem o Renato abriu uma portinha para vender lote, para se aproveitar de uma administração aonde que esse projeto já poderia estar aqui há muito tempo e mais barato. Aproveitando que quinta-feira nós estávamos em Curitiba, fui acompanhado do assessor do Bernardo até a Casa Civil e encontramos lá o presidente da Coapar, o Lupion. E foi questionado com ele, só que ele estava com muita pressa, e daí foi perguntado para ele, mas esse é um projeto baixa renda? Não. O único que tem é esse projeto, financiamento, Caixa Coapar. Não tem outro projeto hoje dentro da Coapar. O prefeito Rodrigo está indo essa semana a Curitiba, não sei se amanhã, quinta ou sexta, que vai se encontrar com
o presidente lá, o Lupion, para ver o que se tem condição de não cobrar, voltar a casa aqui, não cobrar esse lote, para baixar o custo. Se não tiver condição, sair desse programa, esperar um outro programa entrar de baixa renda, que esse programa que está hoje aqui não é baixa renda, é um projeto financiamento, aonde que para o nosso município, infelizmente, não dá certo. Porque o nosso município não são todos que têm uma renda salarial de R$ 1.400 inicial. Nem todo mundo tem 5, 6, 7, 8 mil reais para dar de entrada. Com certeza, isso vai ser visto e vamos correr atrás, sem dúvida alguma. Vi um pedido do senhor, seu André, e tenho me espelhado muito no senhor, vendo as suas atitudes aqui dentro dessa casa, e parabenizo o senhor, sobre a FUNASA. Graças a Deus, hoje conversando com o secretário da Agricultura, André, conseguiu desencadear uma briga que o antigo gestor fez lá na FUNASA. Então, esses projetos, pelo que ele me falou, vai começar a andar, seu André. Tomara que isso aconteça. Esperamos que isso aconteça por bem do povo de Rio Azul. Como todo mundo sabe, não é vereador, é o povo de Rio Azul. Então, acredito que isso vai sair, com certeza. Merenda escolar. Teve não sei se é um farofeiro, um pipoqueiro, um fogueteiro, que andou fazendo uns vídeos aí, dizendo que estavam servindo só macarrão nas escolas. Eita, povinho, né? Não tem o que fazer mesmo, né? Quer se ludibriar em si próprio, eu já falei aqui, põe uma abóbora em cima da cabeça e vai em cima da igreja lá que aparece. Mas fui também conversar com a Iglici, quando ouvi esse vídeo, tá? Até cobrou do vereador Valdir que vá fazer o serviço dele, tá? E digo que fui falar com a nutricionista e pedi para ela vir aqui, ela vinha esclarecer para todo mundo, aonde que não mudou nada, o cardápio é o mesmo faz muito tempo, não está faltando uma merenda escolar. A única coisa foi na creche outro dia que os pais entraram em acordo de o seguinte, quem quiser levar uma complementação, uma bolacha, um suco, que não esteja no cardápio, pode levar. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, vai vir aqui uma pessoa esclarecer a todos nós que a merenda escolar está no mesmo jeito que estava. Estamos lançando um concurso nos 100 anos, um resgate à memória ao centenário. Então, o que é a ideia? Fazer 2 painéis aqui de fotos do crescimento de Rio Azul. Então, a gente tem essa expectativa. Vamos ver se dá certo, vamos colocar em prática, tá? Aonde quem quiser deixar a sua história registrada aqui na casa, nós vamos fazer esse concurso. Todos os vereadores vão estar envolvidos no meio, tá? Vão estar envolvidos, para nós deixar uma lembrança de quem queira aqui nessa casa. Minha gente, acredito que a gente tem que ver as administrações com bons olhos e com maus olhos, quem queira que veja. Eu defendo essa administração porque vejo uma luz no fundo do túnel, aonde que não via na passada. Como também ao teu pedido, Sérgio, de ser convidado, a hora que aparece um convite, o secretário está aqui, sempre falei para todos os vereadores, ele está aqui para confirmar, todos os vereadores. Do CMDR, temos uma vaga, que eu sei, que é uma cadeira que é do Legislativo. Peço que solicite ao presidente do CMDR que encaminhe a pauta deles, de todas as reuniões, aonde que qualquer vereador queira participar, terá a sua presença confirmada, como também das casas. Nenhum vereador foi convidado, que também não tinha conhecimento dessa reunião, fui ter conhecimento depois que isso aconteceu. Tá? Às vezes, acontecem algumas coisas de imediato, que às vezes não podem ser
não pode ser avisado, comunicado, como também essa situação dos engenheiros aí me deixa muito triste, mas vejo um outro lado, que o outro quis defender muito a educação, trazendo obras, mas todas as obras que ele deixou com problema de engenharia, estão com dificuldade até para pagar os empreiteiros, que você mesmo sabe, vereador Sérgio, estão com dificuldade por causa do que? Projeto mal feito. Então, mas, se te falaram isso, amanhã eu peço que você compareça lá, nós vamos conversar ao setor e pode ter certeza que esse teu projeto vai sair. De uma forma ou de outra, nós vamos conseguir esse projeto. Se não for com eles, com alguém, amigo nós temos para tudo quanto é lado. Pode ter certeza disso. Alguém faz um projeto para conseguir para o povo de Iguaçu, nós vamos trabalhar com certeza junto. Tá? Que somos aqui 9 vereadores. Cada um tem seu objetivo, com certeza, quando acordamos todo dia, acordamos por causa dos nossos objetivos. E vamos correr atrás. Tá? Mas sem a união de todos nós não conseguimos nada. Como o senhor André falou, e como você próprio citou, Jair. Ninguém está sendo esquecido. A única coisa é que estamos no 3º mês e a bagunça estava muito grande. Está sendo começado a colocar em dia? Com certeza está sendo começado a colocar em dia. Todo mundo vai ser valorizado e eu toda vez vou defender, enquanto ele estiver usando dessa forma que ele está usando dentro da prefeitura para ajudar o povo de Rio Azul, pode ter certeza que eu vou defender ele aqui quantas vezes for preciso. Mas se ele mudar de atitude, ele vai ter alguém contra aqui falando dele se ele mudar de atitude. Mas trabalharei sempre a favor dos senhores e do povo de Rio Azul. Obrigado. Agradeço a todos que aqui se fizeram presentes, acompanhados a essa sessão. Ângela Borges Patke, Daniel Patke, Lucas Kruk, Lídio Karpinski, Aleixo Principal, Írio Gluz, Antônio Geltz, Isídio Loginski e Floripo João Soares. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores e senhoras vereadores para a próxima sessão ordinária que se realizará às 19 horas do dia 4 de abril vindouro. Com as palavras sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.